papel do CEO ele é um papel absolutamente estratégico e fundamental na construção de marca. Ele foi a primeira pessoa a declarar a visão de mundo da empresa. Ele foi a primeira pessoa a construir os primeiros elementos de marca e de cultura da empresa. Por exemplo, a gente fala de um cartão roxo, eu não preciso citar o banco, todo mundo sabe. É tão fixo, é tão claro na mente das pessoas porque existiu um trabalho de marca extremamente consciente e competente na gestão de marca do Nubank. A evolução acontece de modo feroz, né? Se a gente for ver, da década de 60 aos anos 2000, a gente teve os anos dourados da publicidade, onde a gente até hoje carrega algumas heranças, né? Os jingles, as propagandas épicas, né? Com histórias maravilhosas. Esse é o podcast das pessoas e produtos que movimentam a minha, a sua, as nossas vidas. Hoje temos a honra de receber o Guilherme Gillow, um dos maiores especialistas em brand do Brasil. Apesar de gostar de trabalhar nos bastidores como um bom mineiro e também morar numa cidade bem pacata na região metropolitana de Belo Horizonte, que se chama Florestal, o Guilherme tem mudado a cara de inúmeras empresas ao redor do Brasil. O Guilherme tem uma vida muito agitada, está sempre envolvido com marca, com brand, com produto, com desenvolvimento, e a gente vai ter o prazer de conhecer mais sobre brand, marca e desenvolvimento de produto aqui hoje no podcast Pessoas e Produtos. Guilherme, seja bem-vindo. Obrigado, Bruno. Um prazeraço estar aqui, lugar onde muita gente bacana já passou. E vamos falar de branding hoje, né? Vamos descomplicar esse assunto que para muita gente ainda é um bicho de sete cabeças. Né? Vai ser um prazeraço poder falar um pouquinho disso aqui e compartilhar experiências contigo mais uma vez, meu amigo. Muito obrigado pelo convite. Ô Guilherme, você sabe uma coisa boa de ter um podcast? É que eu só falo de coisa que eu gosto, cara. Maravilha, hein? E branding é um tema que eu sou apaixonado, aprendi muito com você também. Obrigado. E todo profissional, independente da área de atuação, precisa conhecer. O branding hoje, basicamente, está no cerne de tudo. Então, para começar, no início, o que é branding, Guilherme? Vamos lá, vamos desmistificar, né, essa figura mitológica aí que muitos empresários temem. O branding nada mais é do que você fazer a gestão consciente da sua diferenciação. Você fazer gestão da imagem da sua empresa e aquilo que ela representa para as pessoas, né? Então, você fazer um trabalho consciente de afetar a percepção das pessoas, é você trazer à tona todos os elementos que constituem a sua marca, para que você tenha resultados, para que você tenha uma gestão eficiente e você se torne ainda mais conhecido e reconhecido. Então, citando um exemplo aí mais palpável, tem aquela marca de pasta de dente recomendada por 9 entre 10 dentistas, que eu não preciso falar o nome, todo mundo já conhece, né? Da mesma forma, toda marca bem gerida, né, que tem um nome fácil de ser repetido, uma boa identidade, tem um posicionamento claro, tem uma plataforma de marca bem desenvolvida, ela consegue chegar ao patamar da queridíssima Colgate, né? Então, esse é um conceito geral de branding, meu querido. E você citou o exemplo da Colgate, e eu te pergunto, historicamente, quais são as maiores referências de brand que a gente tem no mercado? Vamos falar em dois cenários, né? A nível mundial, a gente tem diversas marcas que são idolatradas pelos públicos, né? Tem verdadeiras tribos de consumo. A gente pode citar o case da Apple, né? Inclusive, a gente até brinca que tem Apple Boys e Apple Girls, pessoas que são realmente viciadas nos ecossistemas de eletrônicos, né, da Apple. Tem iPhone, tem MacBook, tem o fonezinho. E a Harley Davidson, né? Inclusive, a gente fazendo exercício de imaginação, a gente pega o público da Harley Davidson. Você pode reparar que é um público que tem muitas características semelhantes. Eles partilham das mesmas crenças, às vezes de um mesmo gosto musical, de uma mesma preferência por comida. E você vai analisando o trabalho que é feito por trás dessas marcas. Não só a repetição inteligente da identidade em diversos pontos de contato, mas várias ações estratégicas de posicionamento, as parcerias, os meios onde essa marca é vista. Então, até as marcas correlacionadas a esta, elas vão influenciar na gestão, na percepção das pessoas, tá? Guilherme, você citou o exemplo da Harley, e qual que é o papel do brand ou da gestão de marca na criação dessas tribos? Porque a Harley, assim como outras marcas, conseguem, né, tem esse propósito de criação de tribos. Como que o brand pode influenciar nesse sentido?
Excelente. Eu vou citar uma grande referência da minha área, que é a Ana Couto. Inclusive, agora ela faz parte da Abramark, Associação Brasileira de Marketing, e o lema dela, né, que é bem conhecido, é: a marca é, faz e fala. Então, um erro muito comum das pessoas é entender que marca é algo gráfico, é o símbolo gráfico, é o logotipo. Então, acho que é um paralelo importante de fazer aqui na discussão é separar identidade de marca. Marca é intangível, é toda a percepção que você constrói a respeito da sua atividade profissional, da sua empresa, né? E aí, citando esse case da Harley Davidson, né, a marca é, faz e fala, quando a marca ela representa algo para as pessoas, então ela está totalmente inserida no cotidiano, no estilo de vida, e ela ocupa um espaço cada vez maior na vida das pessoas, né, dessas tribos de consumo principalmente. Então, por exemplo, uma pessoa que experimenta usar os aparelhos da Apple e acaba gostando, dificilmente ela troca de marca. Ela acaba criando uma fidelidade muito grande. Isso porque a marca, primeiro, ela é. Então ela tem um grau de representatividade muito grande na vida das pessoas. Segundo, a marca faz. Todas as ações da marca no campo de experiência, seja experiência digital, né, o site, a interface, o tato do produto, a experiência multissensorial, tudo aquilo que a marca faz, ou seja, o produto que ela vende, o serviço que ela presta, também comunica muito, também representa muito para as pessoas. E por último, a marca fala, né, que é o ponto que eu já introduzi. A comunicação, ela é fundamental para você construir a percepção de modo adequado, né? E aí, para a gente fechar esse ponto, né, do papel que as marcas, né, têm na vida das pessoas, e principalmente que o branding, né, que essa gestão consciente tem no desenvolvimento das empresas, vou citar aqui um case que no Brasil algumas pessoas conheceram, que é o refrigerante 7-Up. Estava em diversas gôndolas e aos poucos ele foi sumindo timidamente até que desapareceu. Hoje você acha em casas de conveniência, de importados, mas por que no Brasil ele não performou bem como produto? Ele era posicionado como um refrigerante. Quando você bebia, ele tinha um pouco menos de gás, ele tinha um gosto menos artificial, menos forte que uma Sprite, por exemplo, ou concorrente similar. E com isso ele parecia um refrigerante xoxo, sem graça. Então, o que acabou acontecendo? Ele estava na prateleira errada, se posicionando como refrigerante. Um tempo depois veio a H2O, que brilhantemente encaixou uma jogada de posicionamento, e aí é onde vem o branding, a estratégia, que foi, eles se posicionaram como uma bebida levemente gaseificada com um toque de limão. Ou seja, ele sai da prateleira dos refrigerantes, cria uma prateleira única de posicionamento, ele tem a própria gaveta, a própria caixinha, e ele declara ali para quem ele serve, né? Ali é uma forma de posicionar o produto para aquelas pessoas que não querem um refrigerante com tanto gás, quanto uma Sprite, uma Coca-Cola, uma soda, né? E com esse novo posicionamento ele acaba adquirindo um público muito mais fiel, que é adepto a esse tipo de produto. Então, você vê, a H2O hoje você encontra em todos os lugares, é uma marca que se popularizou e que se solidificou no Brasil, porque soube fazer um trabalho de posicionamento. Então, esse é um dos milhares de cases onde a gente nota que branding, ele, além de intervir, ele garante a longevidade das marcas e principalmente a performance. Então, não é uma questão de esmero, de embelezamento, como as pessoas entendem, né? Que é como se fosse design. Branding não é design, branding não é mídias sociais, branding é puramente estratégia aplicada de ponta a ponta no negócio. E, infelizmente, as empresas que não têm essa compreensão acabam perdendo um ativo muito valioso que poderia estar sendo explorado. Hoje, marcas aparecem nos balanços patrimoniais das grandes empresas, né? A marca da Apple vale 100 vezes mais do que a própria empresa e seus ativos imobilizados. Então, é por aí, é por esse caminho que a gente gosta de ver o branding como estratégia e principalmente com as pessoas no centro. E pegando esse exemplo da 7-Up que você comentou, só para entender, então a 7-Up tinha o produto correto, eventualmente no momento correto, mas não soube posicioná-lo adequadamente para o público que iria consumir o produto. Exatamente. Várias outras questões acabaram afetando também. O design era um design que, nos Estados Unidos e em outros mercados onde ela já estava solidificada, funcionava muito bem. E aí vem um ponto, né? O design ele é subproduto do branding. Além desse posicionamento que foi equívoco, a gente teve as questões do design que não se atentaram às preferências sul-americanas. Então, em nem todos os países esse produto teve uma performance. Aqui no Brasil a gente vê o exemplo que foi infelizmente muito aquém do esperado,
Já a H2O, ela veio corrigindo todos esses problemas, então a entrada dela no mercado, a ascensão do produto, o ciclo de vida do produto foi muito bem executado, diferentemente da 7-Up, que não se atentou a isso. Até um outro case paralelo que é interessante citar é a Kibon. Ela tem nomes diferentes e variações de identidade de país para país. Isso porque as questões culturais também são foco de discussão do branding e vão afetar posicionamento e, por consequência, esse resultado. Foi o que a 7-Up não se atentou na época e sabemos o fim da história, né? Precoce fim, aliás. Guilherme, mas quando a gente fala de branding, esses exemplos que você usou, é algo muito abrangente e, na minha visão, também complexo de mensurar, de tratar, de organizar e ter uma visão sistêmica. Quais são as dicas? Como que você organiza e ter essa visão 360 de uma marca e olhar cada aspecto que é importante, que impacta ela? Excelente. Quando a gente fala de maneira mais técnica, existem elementos de marca que precisam ser mapeados, elementos de cultura da empresa e principalmente elementos da cultura onde a empresa está inserida. Então, por exemplo, se você tem uma empresa de RH, por exemplo, que ela é multinacional, o hábito das pessoas que trabalham, do staff que trabalha no Brasil, por exemplo, num happy hour, provavelmente seria ir para um lugar ali que tem um churrasquinho, que tem uma pizza e tal. Algumas pessoas bebem, outras não. Na China, por exemplo, é um costume cultural beber antes de falar de negócio, porque eles acreditam que as máscaras do ego caem e com aquela vulnerabilidade e você fica mais solto ali em função da bebida alcoólica, existe muito menos chance de uma coisa errada ser feita ou de qualquer má intenção acontecer ali. Então, existem diferenças culturais que o negócio precisa considerar para você conseguir implantar bem um produto, um serviço, uma empresa como um todo, e isso dá certo. Claro que existem métricas que são muito tangíveis, numéricas, e existem métricas que são qualitativas e não quantitativas, né? Vou dar um exemplo, uma métrica que ela é quantitativa, o seu reconhecimento de marca. Quantas pessoas você alcança online? Qual é o seu índice de crescimento digital? E existem métricas que são qualitativas, por exemplo, o quanto o seu design é compatível com sua marca e representa os seus valores, o seu posicionamento, o seu humor e sua visão de mundo para as pessoas, né? Então, existem várias coisas dentro do universo que eu acho que daria aqui minutos intermináveis da gente listando, mas existem várias formas de organizar a gestão de marca. Se eu pudesse dar um conselho para os empresários, seria notar o quanto a marca é bem quista e bem vista pelas pessoas, de acordo com toda a experiência que ela proporciona. E aí a gente tem que propor um raciocínio que a empresa ela tem um ambiente offline, ela tem um ambiente online, né? Dentro do universo online, ela precisa ter um posicionamento claro, um conteúdo claro, e ela precisa ter métricas que avaliem esse crescimento online. E no universo offline, que é onde as vendas acontecem, onde negociações, parcerias, todo aquele universo de convivência institucional, esse universo ele precisa estar bem amarrado, as pessoas precisam comunicar a mesma coisa na cultura. Empresas, por exemplo, que têm 3, 4, 5 sócios, se todos eles não entendem a marca de maneira uniforme, existe um problema de branding sério nessa empresa. Ou pior, não existe branding nessa empresa, não tem existido a gestão consciente dessa diferenciação, dos valores do posicionamento. Então, primeiro de tudo, o maior indicador de branding é todos os sócios, todos os colaboradores falarem a mesma língua em relação ao posicionamento da marca. Se isso acontece, ótimo, temos meio caminho andado, temos uma base sólida para trabalhar em cima. Se isso não acontece, damos um passo atrás em atos de consultoria, a gente vai resolvendo e clarificando tudo isso. Não é a ideia de uma agência de consultoria ou de um gestor de marca impor o que a marca deve ser ou fabricar esses elementos para a marca se posicionar e performar. Ele, na verdade, tem um trabalho de evidenciar a verdade, de trazer a essência real da empresa, esse DNA real e projetar isso de modo que gere resultados. Então, esse é o papel do gestor de marca dentro desse ambiente e cabe a ele avaliar as métricas, cabe a ele a mensurar, ajudar todo o nível C e fundadores da empresa a direcionar essa marca pelos caminhos corretos, mas isso não acontece sem a colaboração das pessoas. As marcas são constituídas por pessoas, né? Claro que a gente vai falar disso mais adiante, mas muito do que a cultura da empresa prega
tem a ver com marca e vice-versa. Então, marca, negócio e cultura, eles estão entrelaçados como o DNA humano, né? A gente tem lá as 4 bases do DNA, essas são as 3 bases que compõem uma empresa de enorme potencial, de enorme sucesso. A gente vê os cases aí da Amazon, da Apple, do Google, eles têm esses 3 elementos muito bem coordenados, tá? Então, negócio, empresa, né? A gente tem que separar empresa de marca. É importante ter, claro, uma gestão estratégica muito eficiente, mas esquecendo de marca, provavelmente você deixa metade do recurso, do ouro, pelo caminho. Uma pergunta ainda conceitual, antes da gente partir para temas mais práticos. Quando o brand nasceu? Quem é o chamado fundador do brand? Qual que é a história do brand? Essa é uma excelente pergunta. O branding ele não tem um começo exato, preciso, mas se a gente for olhar para a história e entender um pouco como surgiu esse lance de marca, né, de deixar uma marca, a gente vai fazer uma viagem lá no túnel do tempo, voltando para a Idade dos Metais, onde começaram com monogramas feitos de ferro, marcar os animais, né? Então, até hoje, as fazendas têm esse costume de marcar o gado como uma propriedade daquela fazenda. Cada fazenda tem um símbolo. Em tempos mais longínquos, a gente tinha o vinho, né, como um grande ativo, até hoje mas hoje muito mais popular, antigamente era mais pertencente à nobreza. E para você separar os vinhos de altíssima qualidade, de uma raridade assim indescritível, você tinha a rotulação dos vinhos. Então, os primeiros vinhos rotulados, os primeiros gados marcados deram origem a essa ideia de criar uma marca para distinguir a qualidade entre os produtos, para que nem tudo fosse commodity, nem tudo fosse igual. E aí é onde começa uma corrida. Se a gente for remeter à primeira marca que foi registrada, a gente tem a cerveja Bess, né? A gente tem algumas marcas de vinho, outras marcas de cerveja, né? E isso tudo vai mostrando para a gente que é um pouco mais recente do que a gente imagina. Então, já aqui nessa era mais moderna da humanidade, é que toda essa história começou. Falando academicamente, né, se tivesse um autor aí responsável, pai do branding, a gente estaria falando do David Acker, que é um cara assim hiper conceituado, tem diversas obras que nortearam a construção do conhecimento nesse campo, né? E o marketing, academicamente, ele é muito mais antigo, as pessoas já têm mais familiaridade com o marketing, mas ainda confundem muito os termos, né? Então, é importante separar. O branding, ele é gestão de marca e o marketing, ele é, por exemplo, todas as campanhas que você faz, a atenção que você atrai e a divulgação do seu produto fazem parte do marketing, né? Aqueles velhos, os 4 P's. Produto, preço, praça e propaganda, né? O estudo desses 4 itens para desenvolver um bom produto com eficiência para o público certo, no preço certo, é a ciência que é o marketing, e o branding ele vai estudar todos os valores materiais e imateriais, o que é tangível e intangível para agregar ainda mais valor a esse produto, facilitar a experiência de compra, facilitar a percepção de qualidade pelas pessoas e criando ali uma imagem, criando um espacinho, um lugar cativo no coração de cada consumidor, tá? Então, assim, começou na Idade dos Metais e já agora com mais de 100 anos aí de avanços, né, já no campo acadêmico, com o David Acker esse processo se acelerou e hoje a gente tem diversos especialistas aí espalhados pelo mundo. Hoje falam até que o branding é o novo marketing, né? As empresas que pensam só pela ótica do marketing, às vezes tem alguns números impressionantes, interessantes, batem métricas, mas na maioria dos casos são métricas de vaidade. Se você não tem métricas qualitativas, que é o que o branding agrega à sua empresa, bem provavelmente você vai estar tão preso aos números que você vai bater os 15 mil seguidores, mas o número de vendas não aumenta. Por que será? Não é coincidência. Dá um exemplo, você falou um agora, mas explica melhor esse conceito de métrica da vaidade. Excelente. Por exemplo, chega uma empresa e fala assim, inclusive, né, comentando aqui a respeito do trabalho da agência. Eu queria muito ter 50 mil seguidores no Instagram. Uau, isso é fantástico. Me explica por quê. E quando a gente traz esse questionamento para a mesa, existe uma grande dificuldade de responder, né? Até por acanho, por receio, porque de fato é uma métrica de vaidade. Se o objetivo final é o número de seguidores, você pode comprar, você pode usar tráfego pago, você pode usar de diversos meios para atingir esse número. Mas com qual objetivo? Com qual nível de qualidade você está trazendo seguidores? Se for só pelo volume ali, excelente, você vai bater os 50 mil muito rapidinho. Mas se você quer realmente uma legião de 50 mil pessoas acompanhando a sua marca, você precisa trabalhar branding, você precisa trabalhar percepção,
posicionamento, as mensagens da sua marca, e não só os números, né? Enfia dinheiro no tráfego para você ver se não chegam 50 mil seguidores, né? Paga um influenciador para ver se não chegam 50 mil seguidores. Mas será que todas as pessoas que chegam de maneira massiva ao seu perfil, por uma viralização ou por um influenciador pago, elas estão realmente interessadas naquilo que você tem a oferecer para o mundo? Agora, quando essas pessoas vêm por uma proposta de valor, por algo muito interessante que elas viram da sua marca, elas tendem a ficar, elas tendem a ser promotoras da sua marca. E aí, vou voltar aqui nos meus tempos de academia, né, quase uma década atrás, né, citando uma professora que foi muito importante nesse meu desenvolvimento de carreira, que é a Cíntia Luz. E ela sempre falava uma frase: quem vem por preço vai embora, quem vem por valor fica. Isso ilustra claramente o que são as métricas de vaidade, né? Então, assim, a pessoa que veio ali pelo hype do engajamento, do influenciador, do tráfego, talvez não fique, não permaneça. Talvez outra pessoa que vier com uma proposta um pouquinho mais interessante na mesma linha, leve esse cliente, né? Agora, quem vem por valor, fica, que é o valor agregado, que é onde o branding concentra os seus esforços e sua atenção. Então, métrica de vaidade é isso. Por exemplo, o número de seguidores, eu quero ter um número grande de curtidas, mas espera aí, qual o resultado em leads que você quer ter? Qual o número de conversões que você tem a partir desses leads gerados? Se a gente for olhar para métricas, existe um essencialismo que precisa ser adotado. Isso é urgente no mercado, né? O número de seguidores é importante, claro que é autoridade, denota certa relevância, mas muitos desses números são maquiados e as pessoas não sabem. Então, a gente particularmente trabalha por um mundo onde o branding seja levado a sério e seja trabalhado com verdade acima de tudo. Então, uma marca que procura ali esses números por vaidade, por parecer grande, e não se preocupa de fato em ser grande, a gente já sabe que ela está indo por um caminho errado. É como aquele cenário de filme de faroeste, onde só tem a fachada, e o imóvel ali atrás não tem absolutamente nada, é só cenário. Então, marca não é tapume, marca deve ser uma base para a empresa crescer em cima dela. Guilherme, eu vou contar uma história que você não sabe, que foi como eu cheguei até você. Na época, lá no passado, eu estava com um desafio de marketing e construção de marca, né? Numa empresa que eu trabalhava, que você conhece bem. E a pessoa que indicou, o Diego, da Squad Premium, ele falou assim, ó, a pessoa que vocês precisam para o desafio que vocês têm é o Guilherme. Mas o Guilherme é assim, ele mora numa cidade lá em Minas Gerais, ele tem que querer trabalhar com vocês. Tem que sentir o desafio, tem que motivar. Eu falei, cara, deixa comigo que ele vai querer trabalhar com a gente. Aí, assim que ele me indicou, eu cheguei até você. E a pergunta que eu quero fazer agora... Pô, que legal, cara. Que história maravilhosa. Legal, né? De forma prática, você chegou numa empresa hoje, dia zero. Você precisa fazer um trabalho de construção de marca. Por onde você começa? Vamos primeiro entender o DNA dessa empresa, a essência. E começa muito por conversar principalmente com o fundador da empresa, com o CEO. Muitas das aspirações, das metas da empresa, da visão de mundo, isso é transmitido de cima para baixo, isso vem do CEO, né? Então, por exemplo, se ele cria uma cultura baseada em eficiência, em bater as metas, em fazer o que tem que ser feito, provavelmente todas as pessoas abaixo dele e ao lado dele terão esse mesmo padrão de comportamento. Então, eu começaria entendendo cultura, entendendo quem de fato essa empresa é, qual o papel que ela tem na vida das pessoas, sejam clientes ou colaboradores. A partir disso, a gente começa a extrair o mais importante, que é a essência dessa empresa, os principais elementos de cultura, e com isso a gente vai começar a desdobrar a comunicação e planejar como vai ser o desenvolvimento dessa marca no mercado. Claro, tem muito mais coisas, mas esse com certeza é o passo fundamental do início de uma consultoria de gestão de marca. De uma forma sucinta, quais seriam as etapas dessa construção? Você falou que conversa com o CEO, mas de uma forma sucinta, numa consultoria de construção de marca, quais seriam os passos durante esse projeto? Excelente. Vamos dividir isso em 5 etapas, tá? Existem diversas metodologias, mas todas elas seguem esse mesmo esqueleto que eu vou citar aqui. Em primeiro lugar, nada se faz sem pesquisa no universo do marketing e do branding. Sem pesquisa, você está pisando num quarto escuro cheio de cacos de vidro. Não vai dar certo, né? Então, quando você acende a luz, você traz à tona elementos do mercado, se ele está em ascensão ou não, quais são as tendências desse mercado, o que essa empresa está desenvolvendo, quais são as forças e fraquezas naquela
velha e excelente matriz SWOT que todo mundo ama, né? É aquela provinha dos 9 que a gente tem que fazer. Então, assim, começa pela pesquisa, tá? A gente tendo informações para a gente trabalhar com solidez em cima, aí, de fato, o trabalho pode começar. Entra depois uma fase de planejamento, e nesse planejamento a gente tem que ter objetivos, metas, anseios da gerência, ou seja, a gente quer ser percebido como uma empresa que tem qualidade, sem precisar ficar falando, eu tenho qualidade, eu sou o melhor, eu sou o melhor. Você e todas as outras empresas do seu mercado falam a mesma coisa. Não vem com esse papo porque não convence mais o cliente. Hoje em dia falar que qualidade é diferencial é tão obsoleto quanto falar que uma padaria vende pão, chega a ser redundante. Então a gente tem que ter essa visão de um planejamento eficaz, entendendo objetivos com clareza e o principal, alinhando expectativas, né? Não adianta o cliente falar, olha, eu tenho um budget de R$0, mas eu quero ter 1 milhão de seguidores até o mês que vem. Isso não vai funcionar, então existe ali o planejamento com uma única intenção, traçar viabilidade, um caminho viável, tá? Com isso a gente começa construções, e as construções elas passam primeiro por um planejamento estratégico. Esse planejamento estratégico gera conceitos e esses conceitos vão levar aos subprodutos. Então, as pessoas esperam muito pelo design. E aí? Quando é que a gente vai trabalhar na identidade da marca? Quando é que a gente vai trabalhar os pontos de contato? Isso é uma etapa que está bem no final, bem na ponta do processo, né? Tanto que a gente fala que é a ponta do iceberg, a parte que o cliente vê, a parte mais tangível, né, que são os produtos de design, os pontos de contato, o produto que você oferece ou o seu serviço sendo prestado ali com vários pontos de contato para o cliente ver e interagir. Isso é o final, isso é realmente depois de todo esse trabalho de conceituação de marca. Então, a gente vai entender vários elementos como cultura, nessa parte de conceituação e construção, a gente vai entender quais mensagens essa empresa quer transmitir para o mundo, né? A gente vai entender de fato qual é o posicionamento que ela tem a respeito de todas as questões. Qual a diferença que ela faz no mercado dela? Para que ela existe? As pessoas não compram o que você faz ou o que você vende, mas o porquê, né? A gente tem, perdoa se eu falar o nome errado, mas a gente tem o Simon Sinek, que é um cara fantástico, o criador do Golden Circle, né? Dentro dessa ferramenta, ele começa a desdobrar de dentro para fora e de fora para dentro qual é o seu real propósito de ter aberto um negócio, de ter começado aquela marca, aquela iniciativa, né? Então, o branding ele tem muita relação, acho que 99% do tempo, com propósito. Né? Descobrir o seu propósito de marca é uma das metas claras do branding. Né? Então, e passa por essas 5 etapas. A gente tem que pesquisar, planejar, conceituar, construir, e aí, de fato, no final vem os pontos de contato, o design e tudo aquilo que faz as marcas serem conhecidas, que é a parte mais tangível, a parte mais agradável para todo mundo, né? Então, por exemplo, a gente fala de um cartão roxo, eu não preciso citar o banco, todo mundo sabe. É tão fixo, é tão claro na mente das pessoas, porque existe um trabalho de marca extremamente consciente e competente na gestão de marca do Nubank. Agora até falei, né? Nem precisava, mas se eu não tivesse falado o nome, as pessoas saberiam. Né? O refrigerante mais conhecido do mundo, eu acho que também é algo unânime. E todos porque tiveram uma gestão de marca muito planejada, seguindo estritamente essas etapas. Pesquisar, entender, conceituar de forma coesa, de forma sensata e construir tudo estrategicamente para atender, satisfazer essas necessidades planejadas lá no início. Você comentou de uma das primeiras etapas, a conversa e sentar com o CEO, né, para entender. A minha pergunta é, qual que é o papel do CEO e das lideranças como um todo, mas principalmente do CEO, na construção e manutenção da marca? Fantástica essa pergunta, Bruno. Obrigado. Até te agradecer, porque essa é uma dúvida que as pessoas têm e algo que eu discuto muito nos meus círculos de network. Né? Eu converso com outros empresários, porque eu sou empresário desde 2014. Eu comecei a empreender ali meio que informalmente, mas são quase 10 anos de empreendedorismo. Em todas as conversas que a gente tem, é muito comum as pessoas nunca terem ouvido o termo branding. Marketing todo mundo já ouviu falar, publicidade as pessoas já ouviram falar, mas o branding não. E aí existe uma dúvida muito grande, um impasse entre os CEOs do que eu devo fazer. Eu tenho que ir lá e falar com um cara que a arte está ruim, eu tenho que controlar isso? O que eu tenho que controlar, o que eu não tenho? Então, vamos tornar esse papo um pouco mais claro. O papel do CEO é um papel absolutamente estratégico e fundamental na construção de marca. Ele foi a primeira pessoa a declarar a visão de mundo da empresa. Ele foi a primeira pessoa a construir os primeiros elementos de marca e de cultura da empresa.
Então, é muito importante ter ele no centro dessa construção, claro, não esquecendo o público, que é quem de fato é o foco do branding. A gente tem que gerar resultados para esse cliente, pensando no público dele, não nas preferências dele. Então, o papel do CEO não é avaliar gostei ou não gostei, tá bom ou não tá bom. O papel, de fato, é auxiliar na construção para que ela gere produtos satisfatórios para o público dele, que é quem de fato contrata, consome. Então, é um trabalho estratégico de entender quem somos, quem queremos ser e, principalmente, quem não queremos ser. Não é o cara que vai lá, a letra tá pequena, né, nesse material, nessa peça gráfica. Não gostei dessa cor, eu gosto de roxo, põe roxo aí. Não é esse o papel ideal do CEO, até porque, notavelmente, CEOs que estão muito envolvidos com qualquer tipo de operação, eles não têm uma empresa autogerenciável, é uma empresa que suga esse executivo e ele provavelmente é refém da própria empresa. Então, o que acaba acontecendo é que ele usa a marca como tapume para falar assim, olha, divulga aí o dia do LGBT. Isso é pinkwashing, isso é um movimento que não deveria ser feito. Fala que a gente é sustentável. A empresa às vezes nem separa o lixo na coleta de lixo. Às vezes não tem nenhuma atitude sustentável e pede, faz um post aí sobre sustentabilidade. São as formas erradas de se agir. Agora, o modo correto seria esse CEO, se ele realmente tem preocupações reais com o meio social, principalmente, por exemplo, se é um CEO que veio da periferia e ele tem uma preocupação social de proporcionar oportunidades ou igualdade de oportunidade para as pessoas que vieram do mesmo lugar que ele. E ele tem um projeto, ele tem uma política de contratação que contemple isso, perfeito. Isso é marca gerida com verdade, com consistência. Isso dificilmente dá errado. Agora vamos pegar aqui um case épico que todo mundo lembra, e de maneira muito triste, o acidente no Golfo do México, que, né, já deve ter passado aí quase 2 décadas, né, se eu não estiver enganado. É uma empresa, a British Petroleum, sempre se posicionou como uma grande referência em sustentabilidade. Quando esse acidente aconteceu, uma contradição acaba acontecendo no rebote automaticamente. Se era uma empresa tão preocupada com a preservação, com a redução de danos ambientais, como chegou ao nível de irresponsabilidade acontecer esse acidente no Golfo do México. Então, o termo greenwashing são empresas que fazem essa maquiagem verde para parecerem sustentáveis quando de fato não são. E isso não é sólido. Como diriam as nossas vós e mães, mentira tem perna curta. E no branding não é diferente. Então, são exemplos aí que a gente acaba notando, pegando no dia a dia, interagindo com as pessoas, mas o papel do CEO ele tem que ser um papel estratégico de não direcionar pelo gosto próprio, mas entender que branding é um produto, é algo estratégico que precisa ser conduzido com o máximo de inteligência, de imparcialidade, com base em dados, com base na preferência do seu público e não da gerência ou das pessoas, né? Para fechar com chave de ouro esse exemplo, todo mundo deve conhecer a Camila Farani, né? Do Shark Tank, de vários outros lugares aí da mídia. Ela conta uma história que é maravilhosa. Ela construiu um café inteiramente decorado, perfeito, maravilhoso. Se eu não me engano, era num shopping. Ela tem até um conteúdo sobre isso lá no Instagram dela, onde ela conta toda a história. Ela investiu por volta de R$200 mil, o café era lindo, era maravilhoso, mas ninguém comprava. Passaram-se os meses, fechou. E por quê? Porque ela tinha construído para ela. Ela gostava tanto de tudo que ela via, que ela se deixou levar pela construção, por toda a ideia, pelo projeto, pelo glamour de fazer algo que ela gostava, e esqueceu que quem paga a conta não é ela que ia consumir sozinha dentro do café. Então, entender as preferências do público, acima de tudo, é importante para a gente construir um trabalho que seja estratégico, que gere resultado. Porque imagina, faz tudo pela cabeça do CEO, e aí na hora que a gente leva, né, para o campo de batalha, para a realidade, isso acaba não performando. É muito em função disso. Conta pra gente da sua trajetória, Guilherme. Como que o branding surgiu na sua vida, como você foi picado por esse vírus, como você se apaixonou, e conta também da formação e da criação da agência, da Eleven. Conta essa história para todo mundo. Cara, primeiro foi o bichinho do marketing, né? Eu acho que eu sempre tive um pezinho ali, só não queria admitir.
comecei minha formação acadêmica pelo curso de administração, né? E, inclusive, agradecer mais uma vez, já até citei ela aqui, a Cíntia Luz, foi uma grande mestra na minha carreira, uma pessoa que conseguiu me dar um direcionamento a respeito de carreira. Logo ali no finalzinho, já percebia que esse ia ser meu caminho, não na administração padrão, na gestão da empresa. Claro que isso hoje é muito útil para aquilo que eu faço, mas foi ali que eu fui contaminado e nos primeiros trabalhos de marketing já... amor à primeira vista, para quem não acredita, está aqui um grande exemplo de amor à primeira vista, né? O marketing sempre foi uma paixão. Falando da trajetória, né, e da fundação da empresa, a Eleven começou em 2018, né? Foi uma iniciativa que eu comecei sozinho, era de fato uma urgência. Hoje a gente passou de 24 colaboradores, 6 anos depois, né? Foi um caminho bastante árduo, corrido, e a gente teve algumas mudanças de foco, né? A gente trabalhou de maneira muito dispersa em diversos nichos, em diversos ramos, aprendendo o máximo que podia, construindo um modelo de negócio sólido, e hoje a gente está focado especificamente em B2B de serviços e indústrias, né? O branding, de fato, que é hoje a área onde eu atuo como consultor, eu apareço ali, converso com os meus clientes. Antes de qualquer cliente entrar na Eleven, tem um papo comigo para ver se tem alinhamento de valores, de expectativa, que é fundamental. E aí começou tudo ali no primeiro contato com o Marcos Hiller, para quem conhece, quem é de São Paulo, né? É um cara que trabalhou com as maiores marcas do Brasil, é um grande professor da área, foi o meu formador em estratégia de marca. E claro, né, tem os outros mestres aí que eu jamais poderia esquecer, a própria Ana Couto, o Fred Gelli lá da Tátil Design, né, são grandes mentores aí, Ronald Capaz, né, até o Mário Narita, que é um grande especialista em embalagem. Todas essas pessoas compuseram uma bagagem que hoje eu uso com muito orgulho, com muito carinho, diariamente, e eu não paro de aprender, de estudar, de coletar boas referências. Mas acho que se eu pudesse eleger um responsável, primeiro academicamente a grande mestra Cíntia, e o Marcos Hiller, que inclusive acho que é o maior responsável hoje pela minha formação dentro da área. Falando de futuro, como que você vê ou imagina o futuro, não só do brand, mas do marketing também como um todo, agora na era digital, com os avanços da inteligência artificial, como que você acha que tudo isso pode impactar o brand e o marketing de uma forma geral? A evolução acontece de modo feroz, né? Se a gente for ver, da década de 60 aos anos 2000, a gente teve os anos dourados da publicidade, onde a gente até hoje carrega algumas heranças, né? Os jingles, as propagandas épicas, né? Com histórias maravilhosas. E a partir dos anos 2000, com a entrada do marketing digital, a gente teve uma hipersegmentação do mercado. As pessoas conseguem declarar um pouco mais aquilo que elas têm vontade, necessidade, elas compartilham opiniões e feedbacks com muito mais velocidade. E a própria troca de informações trouxe um mercado muito mais segmentado, qualificado e específico para atender às necessidades. Agora, nessa nova era, com a entrada de inteligência artificial, a gente vai ter um impacto em larga escala, algo sem precedentes na humanidade, que é desde o aumento da inteligência da produção, aumento assim, exponencial de novos projetos, novas ideias, melhoramentos. A indústria como um todo vai ser impactada, e isso impacta diretamente a qualidade e o preço dos produtos. Existem alguns pontos onde as pessoas falam todo mundo vai perder emprego para os robôs e para a inteligência artificial. Essa é uma possibilidade, mas existe também a possibilidade de muita coisa que a gente consome hoje ser extremamente barato daqui a algum tempo por ter um custo de produção muito menor e a humanidade focar onde realmente ela é necessária. A inteligência artificial, ela é lógica e eu não tenho medo nenhum de perder a minha função, o meu emprego para isso, porque a qualidade humana é justamente a nossa capacidade de sermos ilógicos, da gente quebrar o padrão, da gente ir contornar a curva, passar muito por fora da curva. Então, a inteligência artificial ela vem para alavancar muitas coisas, melhorou muito a produção de imagens através da inteligência generativa, áudios, e com isso a gente tem uma série de vantagens, de ganhos para a sociedade, para o marketing, para o design, e a gente tem também alguns malefícios como qualquer invenção traz, né? Os deepfakes, os vídeos falsificados, mas eu acredito que tem muito mais coisa boa para vir do que coisa ruim nessa nova era aí de uma aceleração de evolução e de tudo mais que a inteligência artificial tem trazido. Falando de branding, a gente tem, por exemplo, o ChatGPT, que é uma grande ferramenta, acho que uma das mais populares da atualidade, e isso tem ajudado as pessoas a consultar informações, aprender com muito mais velocidade.
Acredito que a produção de texto, o copyright e a publicidade já está sendo extremamente impactada por isso. Os profissionais da área criativa e de tecnologia foram os primeiros a se adaptar às novas inteligências artificiais. Então, acredito que o impacto é 100% positivo. Aqui na minha agência, particularmente, 100% dos profissionais já dominam pelo menos uma ou duas inteligências artificiais com maestria. A gente investiu em formação, a gente investiu em testes, inclusive numa pequena gincana com uso de inteligência artificial. E agora a gente está com um projetinho de repetir ela uma vez a cada 3 meses. Então, eu acredito que a IA tem muita coisa boa ainda para trazer para a gente. Eu vou até citar um rapaz que era do Google, é um ex-Google, hoje ele é CEO de uma outra empresa, e ele até fez uma citação interessante, se vocês pesquisarem na internet, tem uma notícia. Ele disse que tudo aquilo que a gente vê como luxo hoje, né, que tem um custo extremamente alto, até 2030 ele tem a perspectiva de que vai ser muito mais barato. Isso em função do impacto em larga escala na indústria que a IA vai provocar. Então é um cara extremamente conceituado, eu não vou lembrar o nome dele aqui exatamente, então para não pisar fora da linha, recomendo que pesquisem, porque ele trouxe várias previsões que já aconteceram e agora ele falou muito da IA, né, inclusive a NVIDIA, né, se tornou a empresa mais valiosa do mundo, assim, de uma maneira estrondosa, muito rápida, em função, né, dos robôs e das tecnologias de inteligência artificial que eles criaram. Guilherme, que conselhos você daria para empreendedores ou empresas que estão começando a investir em branding? Autoconhecimento. E eu falo isso a nível pessoal e a nível de marca. Se conhecer como pessoa já é importante pra caramba para você evoluir em termos de vida, de carreira e etc. E para a empresa isso é tão mais importante do que para você como pessoa. Se você não conhece o tipo de cliente que você não quer atender, você ainda não sabe de nada, né? Como diria o compadre Washington, né? Perdoe a brincadeira, não sabe de nada, inocente. Então, o autoconhecimento é para você realmente deixar as máscaras caírem, conhecerem a verdade, né? Encarar a realidade. Que tipo de cliente é o meu perfil de cliente ideal? Isso o marketing já tem que descobrir, mas muitas vezes deixam de lado que cliente não está alinhado com os meus valores. Provavelmente vai ser um cliente tóxico, que vai te trazer problemas certamente. Então esse é o primeiro conselho. Conheça a sua empresa, entenda aquilo que você quer fazer, entenda principalmente como você quer se posicionar dentro do seu mercado. Você quer continuar com o mesmo papo de todo mundo? Eu tenho qualidade, eu sou o melhor, aqui é tudo excelente. No primeira falha que você tem com o teu cliente, você já deixa de ser excelente, seu conceito cai tanto que provavelmente essa experiência não vai ser positiva no pós-venda, né? Se houver um pós-venda. Então, é muito importante ter essa consciência de olhar para dentro, de entender as fraquezas, as forças e aquilo que a marca tem que fazer para se posicionar da maneira ideal, com verdade, mantendo a própria essência. Tá, e aproveitando, você falou de cliente, uma pergunta. Quais são os resultados tangíveis que você consegue ver claramente nos clientes que você atende quando você traça uma estratégia de implementação de branding e a estratégia é bem sucedida? Olha, o projeto de branding, ele vem para pesquisar, entender tendências do mercado, entender o que a empresa está fazendo e, de repente, corrigir algumas rotas, corrigir posicionamento. Às vezes não é uma questão de errar o produto ou errar o serviço, mas errar no posicionamento, errar na comunicação. E, claramente, existe uma melhora gigantesca da comunicação e, por consequência, o engajamento melhora, os processos de venda são iniciados com mais facilidade. E quando a gente tem o branding, o marketing de conteúdo, todas essas esferas trabalhando paralelamente, depois da consultoria de marca, a empresa ela ganha uma coesão que ela não tinha antes. Então, ela passa a funcionar em todos os níveis, com muito mais clareza e uma experiência muito mais agradável para o cliente, para quem trabalha dentro, para quem tem qualquer tipo de relação com a empresa. Então, tangivelmente, você vê que a comunicação ela dá um salto, o design dá um salto, mas principalmente a nível estratégico, a empresa entende o que ela precisa fazer para ela chegar naquele ponto B futuro que ela tanto almeja. Não é só olhar para o comercial ou enfiar dinheiro para falar, olha, vamos fazer venda, vamos aumentar o nosso custo operacional, vamos... Gente, se não tiver marca, não tiver posicionamento, não adianta gerar 100 oportunidades e continuar convertendo 10. Melhore o seu posicionamento, implante uma gestão de branding, traga sua diferenciação para o nível consciente, que dessas 100 conversões,
em vez de 10, você vai passar a fazer 20, 30, 40, 50, e mais tangível que isso, impossível. O resultado é impossível de ser maquiado, né? Números não mentem. Guilherme, esse é um tipo de episódio que eu chamo de Learning Session. A gente teve outros aqui no programa, teve um episódio sobre comunicação produtiva, outro de neurociência. A gente fala muito, é quase uma aula, né? Eu penso na minha cabeça, Learning Session. Fala de conceito, a gente explora muito conhecimento e basicamente o conhecimento transborda. Mas eu não quero encerrar ou deixar de fazer algumas perguntas que eu sempre faço para as pessoas que vêm aqui, perguntas mais pessoais e mais diretas, né? Eu quero fazer para você também porque é uma forma de inspirar outras pessoas, inspirar pessoas, independente do estágio da carreira que estejam agora. Então é muito legal, as pessoas gostam e me cobram para fazer esse tipo de pergunta, né? Primeiro, como que foi a sua infância? Como que você era na infância? E quais são as suas referências, assim, quais foram as suas referências profissionais quando você era pequenininho? Cara, quando a gente é pequeno, a gente sempre tem um plano diferente, né? De pensar como um astronauta, um cientista. E eu tinha muito essa, como é que eu vou dizer, essa viagem, né? Essa coisa de ser cientista, investigador. Eu sempre gostei de ler, sempre tive essa curiosidade excessiva que, inclusive, nem sempre era adequada, né? Já tomei uns choques, uns tombos, como toda criança tomou. Mas desde pequeno sempre muito interessado pelas estratégias, né, pelas coisas que estão por trás, os bastidores, né, que nem a gente começou aqui falando do podcast, que eu sou uma pessoa de bastidores, adoro esse trabalho estratégico e boa parte da minha infância, sabe o que é curioso? Agora eu parei até para refletir sobre isso. Eu sempre reparava muito nas propagandas, eu sempre tive essa... Nossa, você viu, mãe? Olha a propaganda da tal empresa. E a gente antigamente tinha muitas propagandas geniais, né? Quem cresceu ali ao longo dos anos 90, como eu cresci, acaba reparando, né, em certas propagandas como a Pepsi, a Coca-Cola. Enfim, eu tive essa infância muito curiosa, muito de descobertas, de trazer coisas a nível científico. Era aquele menino que sonhava com a revista Recreio, mas não via nem o cheiro, porque a gente, né, convenhamos, era uma facada. Mas, assim, sempre tive muito interesse nas áreas de pesquisa, de ciência, e acabei mudando isso ao longo dos anos, mas se for parar para pensar desde pequeno, eu já tinha ali, não digo que era predestinado, mas eu tinha sempre um pezinho ali reparando nesse universo de publicidade, de comunicação. Então, desde muito pequenininho, já era bem falador, né, bem comunicativo, e aí a vida foi me trazendo aqui para esse caminho, porque era de fato o meu propósito. E você tinha pessoas na família, na área de comunicação? Ninguém. Isso é o mais interessante. Partiu de você. Eu tenho primo administrador, eu tenho parentes em outras áreas, né, contabilidade, enfim. Mas todas as áreas muito mais sérias, inclusive eu adotei essa jornada, né, de entrar numa formação mais tradicional como o curso de administração. Publicidade e propaganda não tinha passado pela minha cabeça, né? Então, assim, eu passei por vários percalços, assim, mas na minha infância eu tive inspirações mesmo de áreas, assim, de pessoas da comunicação, né? Tinha o Galvão Bueno. Hoje em dia, né, acho que todo mundo tem um pouquinho de trauma, vamos falar a verdade, né? O Galvão Bueno ficou tão gravado na memória de todos os brasileiros por ser um comunicador expressivo, ele é muito identitário, né? E o Silvio Santos era outra pessoa que falava com uma eloquência impressionante, e ele é bem característico, bem caricato, né? Então, acho que foram referências assim que a gente olha de maneira distante, mas que servem para inspirar de alguma forma. Então, sempre gostei dos comunicadores, narradores de futebol, né? O Silvio Luiz, que faleceu recentemente, nos deixou. Então, tive essas excelentes referências. E dentro de casa mesmo, minha mãe é uma pessoa extremamente comunicativa, meu pai, então, nem se fala. Acho que eu sou a cópia cravada dele, né? Exatamente assim, aquele árabe comunicativo, né? Expressivo, que gesticula, que nem você viu fazendo aqui na chamada. Então, acho que as referências mais próximas são essas aí, onde eu realmente me inspirei. Qual é a sua zona de impacto? Onde você acredita que você faz diferença na vida das pessoas? Eu acredito que eu sou excelente em conectar as pessoas e fazer acontecer. Eu sempre falo, a gente precisa de mais incentivadores, né? De pessoas que depreciam as outras, o mundo já está muito cheio. Então, eu acredito que minha zona de impacto
é ser um grande incentivador, um catalisador de processos, né? Então, tem um projetinho na gaveta, vem cá, conversa comigo, vamos tirar isso da gaveta, vamos colocar isso no mundo, né? Mais vale uma ideia tola em execução do que 1000 ideias no papel. Então, acho que esse é o meu ponto de impacto. Para os jovens que estão estudando publicidade, propaganda, comunicação, jornalismo, querem atuar nessa área, quais conselhos você daria? Estude um pouco de tudo, tá? Beba um pouquinho de cada fonte, mas escolha aonde você quer atuar, tá? Não queira ser o publicitário que faz tudo, que faz o design, que faz a marca, que faz tudo, porque de fato você acaba desperdiçando muita energia criativa, né? É uma área muito ampla. A gente tem, por exemplo, o retail, né? A gente tem a comunicação visual, a gente tem as agências focadas em comunicação e tem agências amplas, multidisciplinares, mas você tem que escolher uma área. Então, acho que se pudesse resumir numa palavra estude. E um complemento, não pare, porque a área ela não para de se atualizar. Ela é tão voraz quanto a tecnologia em relação a evoluir, a gerar novos aprendizados e novos conhecimentos. Então, fica atualizadinho aí que vai ser a melhor coisa que você pode fazer. Guilherme, sabe uma coisa muito legal que você falou ao longo do programa, e eu anotei aqui para a gente falar no final? A marca é um organismo vivo. Você tem que imaginar a marca como uma pessoa, como um ser humano, e você deu vários exemplos em relação a isso. A marca tem que ter propósito, tem que se posicionar, não pode falar uma coisa e fazer outra, sabe? A marca tem que ter quase um caráter, cara. E é praticamente uma pessoa, né? Então, tudo isso faz parte da construção, né, da marca. Eu lembro nos trabalhos que a gente fez conjuntamente, com a sua ajuda, né, na verdade, no passado, quando a gente está nessa fase inicial de conhecer e identificar a marca, você tem muito aquela definição dos arquétipos da marca, né? Que você define, então os seus 3 arquétipos são esses aqui, e assim você vai construindo e tal. Mas o que eu gostaria que você comentasse também é justamente esse conceito. A marca é um organismo, é um ser vivo, é uma pessoa, assim como eu e você. Perfeito, cara. Muito bom você ter lembrado dos arquétipos, né? A gente tem a teoria tradicional do Jung e vários outros desdobramentos aplicados especificamente a marcas, né? Queria até deixar o exemplo aí do Baca, né? Que é um conjunto de cartas ali para você estudar especificamente os arquétipos. Arquétipo ele tem um único objetivo, revelar a personalidade da sua marca. Porém, a gestão de marca, ela começa por ali, onde você aprende os conceitos, começa a entender bem esse posicionamento, entender bem quem até caracterizar realmente como uma pessoa. E muito bom você ter falado isso, parabéns pela forma como você definiu. Marca é de fato um organismo vivo. Não existe, construir minha marca, tá pronto. Ela é uma construção artesanal, diária e constante, né? Assim como um organismo vivo que precisa se alimentar, se hidratar, se cuidar, uma marca tem também que ter esses cuidados. Tem a questão do caráter, que é o que a gente sempre fala, construir marcas com verdade, tá? Com verdade, com personalidade. Citando o caso a questão dos arquétipos, né? Se a gente usa só arquétipos para definir como essa marca vai ser, como ela vai se posicionar, acaba ficando até um pouco engessado. Então, existem muitos alinhamentos, muitos posicionamentos que eles são tão únicos que nenhum arquétipo consegue definir ou enquadrar ou rotular isso, e vice-versa. Então, é muito importante que esse trabalho ele seja um trabalho assistido, acompanhado e de preferência por pessoas que já estejam envolvidas no universo de construção de marcas, né? Então, arquétipos, usar os arquétipos é uma das formas de trabalho. Existem várias outras filosofias, depende da escola, da doutrina de formação em marcas, né? A gente tem o caso lá do David Acker, onde ele lança os primeiros questionamentos relacionados à marca, os desafios que as marcas teriam atravessando os séculos e milênios. Então, é muito importante a gente entender que esse trabalho é de fato artesanal. Os arquétipos são o princípio dessa descoberta. A gente, inclusive, usa isso como ferramenta de descoberta. Uma marca, por exemplo, que se posiciona como governante, seria muito estranho ela fazer, por exemplo, um posicionamento muito bem-humorado, cheio de piadinhas, de trocadilhos, se ela não tem, por exemplo, o arquétipo do comediante, né? Então, citando exemplos, a gente tem a Fanta, que é o arquétipo do comediante. Você consegue imaginar ela com uma letra super cursiva e refrigerante com rótulo na cor preta?
Então vem as considerações sobre design, sobre posicionamento, sobre mensagem, que eles precisam ter alguma coerência, e esse ponto de encontro são justamente os arquétipos. Marcas do arquétipo do herói, por exemplo, se posicionam com extrema coragem, de peito aberto, com mensagens de incentivo, de realmente fazer as coisas acontecerem. A Nike é o maior exemplo do arquétipo do herói. O lema dela, o slogan da marca é Just Do It. Ou seja, simplesmente faça. Ela é uma marca incentivadora o tempo todo. O propósito da Nike é qualquer pessoa com um corpo pode ser um atleta. O que isso significa? Que, de fato, toda pessoa ela tem a possibilidade de praticar uma atividade física, ninguém está impedido, né? E a Nike ela vem realmente para estar no meio do caminho, oferecendo uma solução, oferecendo produtos que permitam que esse propósito aconteça, né? Então, esse é o caminho por onde a gente deve pensar, tá? Falando aí de marcas, né? Eu tenho um último ponto para você correlacionar a pegadinha do malandro aqui de encerramento, tá? E quando a gente fala de personal brand, de marca pessoal, quais conceitos se aplicam? O que é muito importante entender? A marca pessoal, ela está totalmente sujeita às preferências daquela pessoa que é de fato a marca, né? Então, por exemplo, uma marca pessoal ela pode ter um logotipo ou não. A gente tem, por exemplo, lá o Geração de Valor. Quem conhece ele como Geração de Valor, imagina, por exemplo, aquele trevinho que ele usava lá no Instagram dele. E tem pessoas que conhecem ele simplesmente como Flávio Augusto, né? O Homem do Baú. Quem é o Homem do Baú? Todo mundo do Brasil conhece ele. Ele quase foi candidato a presidente uma época, inclusive, de tão popular que era. Então, o Silvio Santos ele tem as suas características pessoais ali e tudo é, de fato, direcionado pela própria pessoa. No mundo corporativo isso não existe. O CEO ele não pode fazer da marca uma refém dele e o contrário também não pode acontecer, né? A empresa não pode fazer o CEO como refém da marca. Então, existem questões que o gosto pessoal dentro do universo de marca pessoal, ele existe, ele é benquisto, ele é aceito e ele é estratégico. Porque não adianta você representar uma marca pessoal com inverdades. Imagina o Silvio Santos agora mudando de voz ou de personalidade, ele deixa de ser aquele cara que a gente conhece. O Faustão a mesma coisa, o Galvão Bueno a mesma coisa. Agora, uma marca corporativa ela é construída para conjuntos enormes de pessoas. Às vezes para tribos de consumo, como é o caso da Apple, da Harley, de várias outras marcas que são muito conhecidas, né? A Supreme, a Nike, enfim. E aí a gente precisa ter um entendimento do todo, o senso comum dos elementos culturais e o principal, agir de maneira imparcial e estratégica. Então o gosto pessoal ele não se envolve numa construção corporativa, tá? Claro que isso é uma opinião entre especialistas, mas acredito que a maioria pense dessa forma. Tem que ser olhada a tendência, tem que ser observado o mercado e tem que se olhar quais são as forças e fraquezas dessa empresa para ela se comunicar, se posicionar e agir da maneira ideal, preferenciando o que o público necessita e não o que a gerência entende como certo, senão seria uma visão muito limitada. Então, existe uma diferença de visão e de forma de conduzir nesses dois mundos aí. Muito bem! Que aula, senhor Guilherme! Uma baita aula! Muitíssimo obrigado por essa aula, pela sua participação. Onde as pessoas acham você, acham a agência nas redes sociais? Excelente. @Guilherme Gillow, com J-E-L-O-W. E Eleven Criativa em todas as redes sociais. O nosso site está lá, www.elevencreativa.com. Vocês conseguem ter acesso ao nosso trabalho ali e conhecer um pouco mais da empresa, tá? Eu sou uma pessoa super acessível, disponível, qualquer dono de empresa ou pessoa que queira conhecer mais um pouco da área, enfim, independente do interesse, estou sempre à disposição, estou aqui para compartilhar, acho que esse é meu propósito no mundo. Esse foi o Guilherme Gillow. Muito obrigado, Gui, pela sua participação. Gratidão, Bruno. Gratidão mesmo, tá? Muito honrado pelo convite. Espero aparecer mais próximas vezes aí, tá? Então, conta comigo. Muito obrigado, meu amigo. Episódio editado por Retenção Multimídia.